quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 17. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Boa. Então, esse texto bíblico aqui é o início do Sermão do Monte, certo? Pegando ali a partir do verso 13 em diante, que é o foco hoje que a gente vai trabalhar mais, que é a parte da santificação, da justiça e da solidariedade. Beleza? Então, vamos para a nossa introdução. Nossa introdução diz o seguinte, ó, na lição deste domingo, na lição dessa terça, veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Esse sermão é um dos 5 grandes discursos deste Evangelho. E ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Neste estudo serão destacados o poder do testemunho do crente, como sal da terra e luz do mundo, e a prática da justiça para a glória de Deus. Então vamos lá, o que para vocês é o testemunho? O que quer dizer testemunho? Testemunho do crente. O que isso quer dizer? Contar uma experiência que você passou. Quando você conta uma experiência que você passou, de algo que você, uma situação que você passou, o que mais? É a forma como ele se porta diante das outras pessoas. Certo, a forma com que ele se porta diante das outras pessoas, o que mais? E aí, o que mais a gente pode definir como testemunho do crente? E aí, gente, cada vez. Experiência com Deus. Experiência com Deus, o que mais? E aí, mais ninguém? Mais ninguém? Mais alguém? Alguém mais? Aquilo que falam de você. Aquilo que falam de você, a sua fama. Certo? Alguém mais? Só? Mais ninguém? Mais ninguém? Então, ó, um pouco aí de cada coisa que vocês falaram. Né? O testemunho, quando a gente fala a respeito, quando a gente vai para o âmbito legal, né? Para o âmbito jurídico, testemunhar é você falar a respeito de uma situação que você vivenciou ou presenciou, certo? Você testemunha a respeito daquilo. Então, igual a Bia falou, você viveu uma experiência, você teve uma situação, você fala a respeito daquilo. Mas existe um outro tipo de testemunho também, que é o testemunho a partir daquilo que a gente não fala, mas a partir daquilo que a gente faz, que é a nossa conduta, a nossa forma de se portar diante das pessoas, a forma como as pessoas nos enxergam através daquilo que a gente faz. Então esse é o testemunho do crente, a nossa conduta. E o autor aqui, o comentarista, ele vai dizer o quê? Que nessa lição a gente vai estudar o quê? O poder que tem o testemunho do crente. Quer dizer que esse testemunho, essa conduta, essa forma de se portar, esse algo tem um poder, tem uma responsabilidade. A gente vai ver um pouquinho a respeito disso. Então a gente vai ver o poder do testemunho do crente sendo o sal da terra e luz do mundo, e também vamos ver a respeito da prática da justiça. Então, o que é praticar a justiça para vocês? Quando a gente fala do âmbito cristão aqui, pela palavra, o que é praticar a justiça? Tan, tan, tan. E aí? O que é praticar a justiça? Praticar a justiça, praticar a justiça. E aí? Fazer o que é bom aos olhos de Deus. Fazer o que é bom aos olhos de Deus. O que mais? Deus abençoe, Kel. E aí, o que mais? Só isso, gente. Só? Andar de acordo com a vontade de Deus. Andar de acordo com a vontade de Deus. O que mais? Mais alguma coisa? Fala aí, Gigi, quer falar? Não, eu tava pensando, mas eu... Não, pode falar. Se quiser falar, pode falar. Prática da justiça. Então, ó, quando a gente fala a respeito de prática da justiça,
a gente tem dois lados para analisar, tá? Então tem um lado onde eu pratico a justiça em favor de mim. Então eu faço aquilo que a vontade de Deus quer para a minha vida. Então eu busco realizar a vontade de Deus, eu busco seguir os preceitos de Deus. E assim, quando eu realizo as coisas de acordo com a vontade de Deus, quando eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça, quando eu sigo o propósito de Deus para a minha vida, então eu pratico a justiça, porque é aquilo que o Senhor determinou para que eu faça, é justo, então eu estou praticando a justiça. Mas também tem um outro âmbito, que é praticar a justiça em detrimento de outras pessoas. Então tem algumas pessoas que são injustiçadas no nosso meio, na nossa sociedade. São pessoas que são injustiçadas no nosso mundo. E praticar a justiça também é tentar fazer com que essas pessoas tenham um modo de vida mais digno. Então eu pratico a justiça de Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, mas eu também pratico a justiça para com as pessoas, para que as pessoas tenham um modo de vida mais digno, para que elas alcancem justiça de algo que elas são injustiçadas. Então nós temos pessoas que a própria Bíblia diz, órfãos, viúvas, né? São os cegos, né? Aqueles que não tinham como trabalhar na época. Todos esses são pessoas injustiçadas, não tinham justiça. E quando nós falamos de praticar a justiça, nós estamos falando de praticar a justiça também para com essas pessoas, certo? Então, nós vamos ver o poder que existe em dar um testemunho bom, o nosso testemunho de sal da terra e luz do mundo, e vamos ver também qual é o poder de praticar a justiça em nome do Senhor para com as pessoas ao nosso redor e praticar a justiça de Deus para as nossas vidas, certo? De boa? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo? De boa? Então vamos lá. Papo 1. Os santos são bem-aventurados. Vocês sabem o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado. Vai, valendo um Kit Kat. Muito felizes. Muito felizes? Muito felizes, muito afortunados. E aí? Quase isso, quase isso. Bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Algumas traduções da Bíblia vai dizer felizes, né? Mas não é isso, é quase isso. A palavra bem-aventurados é até difícil porque a própria tradução dela, né, do hebraico para português não tem uma definição correta, mas o que chega mais próximo disso é mais do que feliz. Então não é muito feliz, é mais do que feliz. Por quê? Porque felicidade acontece num momento. A felicidade acontece em uma situação. E felicidade é diferente de alegria. Né? A alegria ela é uma coisa que, independente das situações, independente do que esteja acontecendo, das situações que a gente esteja passando, eu sou alegre no Senhor, eu tenho alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é o que nos faz fortes, certo? Porém, a gente precisa entender que é diferente a alegria de felicidade. Então, felicidade ela dura só um momento ali. Então, quando a gente fala de uma pessoa que é mais do que feliz, ela é uma pessoa alegre, uma pessoa satisfeita, é uma pessoa que não depende, né, do ambiente ao redor para estar satisfeita. Então eu não dependo de ter um trabalho bom, eu não dependo de ter amigos, eu não dependo de ter dinheiro, eu não dependo de ter, sabe, essas coisas que passam. Eu não dependo dessas coisas. Eu sou mais do que feliz. Eu sou satisfeito naquilo que o Senhor deu para mim. Por isso que lá no Salmo 23, o salmista fala, bem-aventurado, aliás, Salmo 1, bem-aventurado o cristão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, porque aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, é uma pessoa completa, é uma pessoa que é satisfeita, certo? Então, ele fala isso no Salmo 1 e no Salmo 23 ele fala, olha, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, ou seja, eu sou satisfeito nele. Tudo que Deus me deu, ou tudo que Ele não me deu, me faz satisfeito. Eu sou satisfeito nele, porque Ele é tudo para mim. Se eu tenho Ele, nada mais importa. Então, bem-aventurado significa isso, mais do que feliz, uma pessoa satisfeita, uma pessoa
alegre. Vamos ver se o Kit Kat sai depois. Vamos lá, ponto 1, os bem-aventurados. Na abertura do Sermão do Monte, encontramos 8 bem-aventuranças. Então a gente vai ver lá, bem-aventurados, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados mais os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A gente vai ver ali Jesus falando sobre os bem-aventurados. E Jesus vai dizendo como eles vão sendo saciados dessa sede, dessa fome, desses problemas. Todas as situações que Jesus fala ali são situações difíceis que essas pessoas passam. São pessoas injustiçadas, são pessoas excluídas geralmente. Então, Jesus fala que essas pessoas alcançarão algo nele. Por isso elas são bem-aventuradas, porque elas não alcançaram isso aqui na terra. Então elas alcançarão isso em Deus. Certo? Então, bem-aventurados. São 8 bem-aventuranças. Como entender o reino e a promessa de que os pobres e os excluídos seriam felizes? Para a gente é meio louco isso. Que como que alguém pobre, e pobre eu digo no sentido de miséria mesmo, que não tem um trabalho, que não tem onde morar, que não tem o que comer muitas das vezes, como essa pessoa pode ser feliz? Então é meio doido para a gente, né? Prestar atenção nisso. Os pobres e os que sofrem encontrariam a verdadeira felicidade nos ensinos de Cristo. Os aflitos encontrariam conforto e justiça, sendo confortados pelo amor de Deus. Então, é interessante a gente notar isso. Por quê? Porque quando Jesus, no Sermão do Monte, ele está falando a respeito dos excluídos, dos que são desfavorecidos na sociedade, daqueles que têm algum tipo de problema, algum tipo de coisa que não deixam com que eles sejam felizes aqui, Jesus fala que eles encontrariam isso nele. Jesus fala que eles encontrariam conforto, satisfação nele. E é por isso, talvez, gente, que se a gente for analisar as estatísticas, mundiais aí, a gente vai ver que existem muito mais pessoas cristãs pobres do que pessoas cristãs ricas. Por quê? Porque quem é rico não sente falta de nada. Quem é rico não tem falta de alguma coisa, acha que está tudo bem, acha que está tudo tranquilo, não sente falta de algo. Então, como uma pessoa que não sente falta de nada pode querer Jesus? Porque Jesus, ele é o tudo. E ele não disputa o lugar com ninguém, nem com nada, nem com outras coisas. Então, para a pessoa que é rica, para a pessoa que tem uma condição financeira boa, essa pessoa não sente falta de Cristo. Então, se essa pessoa não sente falta de Cristo, automaticamente ela não consegue alcançar a Cristo. Porque ela não consegue reconhecer nela que existe um vazio dentro dela que ela precisa preencher. Então, por isso que os pobres, eles conseguem, é muito maior o número de pobres que alcançam a Jesus, que Jesus consegue alcançar. Por quê? Porque esses sabem que falta algo neles. E sabem que nada aqui na terra vai poder suprir isso. E que essas pessoas conseguem alcançar isso. Então, até isso Jesus fala que é muito mais fácil, muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, E a agulha não é agulha de linha, não, viu, gente? A agulha é um buraco que tinha antigamente, que o pessoal usava para passar as coisas por dentro de uma muro, alguma coisa assim, Da muralha, quando fechavam o portão principal, mas os viajantes poderiam passar. Camelos tinham muita dificuldade porque tinham que abaixar. Era muito estreito. Então, Jesus mesmo fala isso, porque as pessoas que são ricas, elas têm essa dificuldade de entender que falta alguma coisa nelas. Para a gente alcançar a Cristo, a gente precisa entender que a gente tem falta de alguma coisa. A gente precisa entender que existe um vazio em nós que nada nesse mundo vai preencher, só Jesus. Se a gente é doente, o primeiro passo para ser curado é entender que é doente. Se a gente tem um problema, o primeiro passo para solucionar esse problema é saber que existe um problema. É falar assim, tem um problema aqui, eu preciso resolver esse problema. Se eu achar que está tudo bem, que está tudo certo, então nada vai mudar. Certo? Então, Jesus, ele fala, é difícil para a gente às vezes entender porque ele fala isso, mas ele fala isso porque é muito mais fácil um pobre entender que precisa de Jesus que o rico. Certo? Então, vamos lá. Cristo inicia a proclamação do reino de Deus, indicando o caminho da felicidade, ou seja, ele mesmo. Diferente do que alguns defendem, a santidade não é sinônimo de semblante fechado e sério, pois os santos têm a alegria como fruto do Espírito, e a alegria do Senhor é sua força e a formoseia o seu rosto.
Então, vocês lembram que eu comentei com vocês aí algumas lições atrás, que a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que se acham santas demais. Então, assim, geralmente a pessoa que se acha santa demais, ela vai ser uma pessoa muito séria, que ninguém pode... Se alguém chegar nela, por exemplo, e falar assim, e aí, mano, tudo bem? Mano, paz do Senhor, meu querido. Não fala comigo nesse linguajar, não. Mano. Que mano? Mano é do diabo, velho. A pessoa vai olhar assim, nossa, mas que roupa é essa? E a pessoa tá normal, tipo, jeans. Que roupa é essa? Não sei o quê. Então, pessoas que cospem muito santidade, pessoas que têm um semblante, às vezes muito sério, para passar uma imagem de santidade, na verdade, não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Geralmente, essas pessoas que se escandalizam por poucas coisas, geralmente essas pessoas que cospem santidade, que gostam de mostrar um nível de santidade acima da média, sabe? Que gostam de mostrar que são melhores do que as outras pessoas, essas pessoas geralmente têm algo oculto. Quase sempre. Já vi muito. Então, se engana quem pensa que ser santo é ser sério, ser, sabe, rosto fechado, eu não posso brincar, porque as coisas de Deus são muito sérias, eu não posso fazer uma brincadeirinha, não posso, sabe? Não tem nada a ver, gente. Ouçam as pregações do pastor Cláudio Duarte, vocês vão dar risada até as horas. E o cara está falando a respeito de coisas bíblicas. Então, tem coisas que a gente precisa entender que vai muito da didática, vai muito da forma que a gente faz, daquilo que a gente passa. Né? Então a gente precisa entender isso. Então, não tentem parecer alguém que vocês não são. A santidade é uma coisa que, né, na aula passada a gente viu que a santidade é algo que vem de dentro para fora. Certo? Ela precisa brotar de dentro para fora. Isso não quer dizer que a gente precise ser pessoas carrancudas, pessoas, sabe, que só olham sério, pessoas que não brincam. A gente acabou de passar por um acampamento top aí, brincamos, nos divertimos, damos risadas, zoamos uns com os outros. Mano, todo mundo saiu molhado, menos a liderança. Todo mundo saiu molhado, menos a liderança. Então, assim, sabe, ser crente, ser santo, não tem nada a ver com ser sério, mano. Ter seriedade é diferente de ser carrancudo, é diferente. Você pode ter seriedade nos momentos que você precisa falar sério, nos momentos que você precisa de seriedade, mas você pode brincar também nos momentos que isso lhe dê oportunidade, certo? Porque a alegria do Senhor formoseia o nosso gosto. Então, se a gente... Primeira coisa, que eu acabou de falar do testemunho, né? A gente precisa entender que o nosso testemunho, as pessoas que não nos conhecem, que não conversam com a gente, como que essas pessoas olham pra gente? Como elas veem a gente? Nossa, aquela pessoa diz que é cristã, aquela pessoa diz que serve a Cristo, Deus de amor, mas a pessoa só vive de cara fechada, parece que não tem paz. Ele saúda o outro com a paz do Senhor, mas não tem paz na vida dele, não mostra alegria no rosto. Então, assim, tudo que a forma como que a gente se porta né, ao lado das pessoas, isso diz muito a respeito nosso. Então, se engana aí quem acha que santidade é sinônimo de cara fechada, é um negócio muito sério. Não é isso, santidade não tem nada a ver com isso. Santidade é aquilo que passa a partir das nossas práticas, a partir daquilo que a gente faz e renuncia para viver um algo da vontade de Deus para nós. Certo? De boa? Alguma dúvida? Tranquilo? 2. Os santos são sal da terra e luz do mundo. Então, as pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus... Cadê? As pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus e os vivendo-os. Vamos reformar esse negócio aqui. As pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus e vivem-os em seu dia a dia são o sal da terra e luz do mundo. Na concepção bíblica, o sal serve para temperar o alimento, está relacionado às ofertas e purificação da água. Os discípulos de Jesus devem ter uma vida temperada, purificada e sacrificial, comprometida e fiel aos propósitos de Deus na terra. A figura do discípulo como sal da terra e luz do mundo está relacionada com um bom testemunho e a influência positiva na sociedade, por meio de uma vida de santidade. Então, no conceito bíblico, quando a gente vai ver na concepção bíblica, a gente vai ver que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós lemos aqui, foi o nosso texto bíblico aqui. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, qual que é o que Jesus quis dizer com isso? Na concepção bíblica, o sal ele servia para temperar o alimento, certo?
Então quando a gente fala de sal na comida, a gente vai ver que uma comida sem sal, ela é sem sabor, ela não tem sabor. O sal, ele realça o sabor, ou seja, o sal ele influencia o gosto da comida. Então a primeira coisa que o sal faz, ele influencia, ele é predominante. E o sal, ele traz algo a respeito de equilíbrio. Por quê? Porque se algo não tem sal, não tem sabor, mas se algo é muito salgado, ninguém consegue comer. Então nós precisamos entender que aquilo que a gente como sal, a gente precisa ter equilíbrio. Nós precisamos dar sabor, nós precisamos influenciar, porém com equilíbrio. Aqui o comentarista diz que o sal está relacionado também às ofertas. Quando a gente vai ler lá Levíticos 2:13, que é o que está marcando aqui na revista, a gente vai ver a respeito da ordenança de Deus a Moisés para quando o povo de Israel fosse levar ofertas de cereais. Essas ofertas de cereais teriam que ter sal no meio. E o sal aqui fala a respeito de conservante, ser um conservante. Ele conservava os cereais para que os cereais não estragassem. Então o sal também tem essa propriedade de conservar. Não sei se vocês já viram como é. Tem um nordestino aqui, velho? Nordestino mesmo, nordestino, que veio de lá. Aqui. Não tem não, né? Tem não, né? O Leite só tem a cabeça só, né? Lá. O Eduardo, você ri não, você tem a cabeça pequena também, né, irmão? Começou aqui, mano. Começou. Então, ó, não sei se vocês já viram como é feita a carne de sol. A carne de sol, eles pegam, geralmente colchão mole, pega peito, ponta de peito, e aí eles pegam e eles cobrem a carne com sal, deixam a carne lá para ela desidratar, para o sal desidratar a carne, tirar todo o líquido dela e tal. E aí deixam horas lá e tira o sal, coloca sal de novo, etc e tal. E a carne fica fora da geladeira e ela não estraga, mano. Ela não estraga, por quê? Porque o sal conserva. Então o sal é um conservante poderoso. Inclusive nesse texto de Levítico 2:13, em alguns outros textos, mais dois outros textos do Antigo Testamento, a Bíblia vai falar a respeito de um pacto de sal que Deus tem com Israel. E aí esse pacto de sal diz respeito à durabilidade do sal, porque o sal ele não estraga. O sal você pode guardar aí que ele não estraga. Ele pode mofar dependendo da umidade do local e tal, mas o sal, se ele for armazenado de forma correta, ele não estraga. Então isso fala da durabilidade do conserto que Deus tem conosco. Fala a respeito por que Deus nos usa como sal, porque é o conserto que ele tem com o povo de Israel, e que a partir de Cristo nós agora somos herdeiros também desse pacto. E agora nós temos em nós o pacto de Deus que é eterno, o pacto de Deus que é duradouro, certo? Então o sal ele serve para conservar e purifica a água. Lá em 2 Reis 2, 19 a 22, a gente vai ver a história lá onde eles estão numa cidade e aí a água não é boa e a terra é improdutível. Aí o povo reclama com Eliseu vai e fala, traz uma tigela de sal. E aí ele pega a tigela de sal e joga na água. E ele fala, assim diz o Senhor, essa água agora não será mais ruim para vocês beberem e essa água agora vai fazer com que essa terra seja produtiva. Foi o sal que fez isso com a água? Não foi o sal que fez isso com a água. O sal estava ali para representar o quê? O conserto, o pacto de Deus. Era Deus dizendo assim, vocês são o povo do meu pacto. Então eu vou fazer com que vocês sejam abençoados, bem-aventurados. Porque esse foi o pacto de Deus lá com Abraão, lá no início. Que Deus renovou com Isaac, e Deus renovou com Jacó, e Deus renovou com José, e assim por diante. Certo? Então essa foi a forma de mostrar. Então o sal ele tem essas representações dentro da Bíblia. Certo? E o sal também tem a propriedade que, como a gente pode ver na última intercessão que a gente teve, que o Tom ministrou a gente aqui, o sal também tem uma propriedade interessante que é de despertar sede. Então nós somos chamados de sal porque nós precisamos despertar sede nas pessoas. Isso com base no nosso testemunho. Certo? Então, os discípulos de Jesus devem ter uma vida temperada. O que quer dizer uma vida temperada? Uma vida de equilíbrio. Uma vida de equilíbrio, uma vida que a gente não pode ser extremo, nem de um lado, nem de outro. A gente não pode ser nem tão na nossa ali, nem tão... A gente tem que ser equilibrado. Quando a Bíblia fala que o fruto do Espírito é temperança, é nesse sentido que a gente precisa ter equilíbrio. Temperança é esse. Quando você vê uma comida que é bem temperada, ela é uma comida que não está nem tão salgada e nem tão sem sal. Ela é temperada, é uma comida que está bem equilibrada no seu sabor. Certo? Então nós precisamos ser temperados, purificados e sacrificiais na nossa vida. Precisamos ser comprometidos e fiéis aos propósitos de Deus nessa terra.
E aí tá aqui, ó, a figura do sal, a figura do discípulo como sal da terra e luz do mundo, está relacionada com o bom testemunho e a influência positiva na sociedade, por meio de uma vida de santidade. Então, vários de vocês me mandam vídeos do Reels do Instagram, né? Vocês me mandam vídeos lá do Reels do Instagram lá, de como os líderes se portam, às vezes, geralmente de vídeo de comédia, assim, o líder vendo não sei o que, o líder, quando o cara vira líder de jovens, direto vocês me mandam isso aí. E tem vídeos lá que é, tipo assim, você vê que é uma sátira que é muito exagerada, tá ligado, do que acontece. Mas tem coisas que são muito reais, mano. E quando a gente fala a respeito de testemunho, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, bem simples, tá? Tem pessoas que eu trabalho numa empresa que eu não tenho uma amizade. Eu entrei na empresa tem um ano. Em um ano você não conhece uma pessoa assim, né? Nunca ninguém da empresa foi lá na minha casa, nem eu fui na casa de ninguém lá da empresa. Então, assim, a gente tem um convívio de trabalho, a gente não tem um convívio pessoal, para a pessoa falar realmente assim, não, eu conheço o Henrique. Tal. Então, muitos deles têm a gente tem o nosso grupo lá da empresa, e muitos deles têm o meu número, e aparecem meus status para eles lá. Então, como que essas pessoas vão me conhecer? Através do que eu posto. Através do que eu posto. Às vezes a gente não tem tempo muito de conversar ali, porque às vezes eu estou na manobra, eles estão na estação, quando eles descem eu ajudo eles na manobra, eles vão pro trem e acabou. Então a gente não tem tanto contato para conversar, para eles entenderem o que eu penso, o que eu não penso, então eles vão me conhecer a partir daquilo que eu mostro para eles. E um dos vídeos que a galera mais me manda, mano, isso aí tem uns 4 ou 5 jovens que me mandaram só nessa última semana esse vídeo, que é o líder vendo os stories do pessoal do grupo dos jovens. Aí tá, o Ever mandou também esse vídeo pra mim. Aí tava lá, vou ver os stories aqui do Francisco aqui, ele é crente, não sei o que. Aí tá ele lá dançando Léo Santana, lá de sunguinha, mano. Ah não, vou ver o status da Francisca aqui, ela é levita, mano, ela é crente. Aí tá ela lá na praia de biquíni, lá gordona lá dançando, mano, uns bagulho louco lá. E assim, gente, é uma coisa que a gente olha e é engraçado, mas é um pouco trágico isso, mano. Porque assim, eu do mesmo jeito que esse líder lá no vídeo olha os status das pessoas, eu olho também. E eu não olho pra ficar caçando coisa em vocês, mano. Eu olho porque tá lá, eu vou passando lá e olho. Tem gente que até bloqueia os líderes, né, de ver os status. Deus vai te pegar, velho. Eu não vejo, mas Deus tá vendo, viu? Então, a gente vê, e eu vejo muitas coisas que não condizem com a fé que vocês dizem praticar. Existem muito do que vocês postam que eu vejo que não tem nada a ver com a fé que a gente diz praticar. Mano. Então, assim, eu vejo lá status o que a gente coloca? Quando a gente coloca alguma coisa no status, o que significa aquilo, gente? Vocês sabem o que significa? Algo que a gente tem costume de fazer, de ouvir. Algo que a gente tem costume de fazer, de ouvir. Geralmente quando a gente posta alguma coisa no nosso status, no nosso stories, a gente posta alguma coisa no Facebook, geralmente aquilo representa o que a gente está pensando. Geralmente aquilo representa o que a gente está sentindo, aquilo que a gente está planejando. Então quando você vê, por exemplo, status com músicas que, mano, não condizem, então é aquilo que é isso que você está pensando, você está pensando nesse tipo de música, você tem costume de ouvir esse tipo de música. Quando você vê vídeos que contêm palavrões, é isso que você quer expressar? É isso que você está passando? Porque aquilo ali está expressando o que você quer dizer. Então você coloca um vídeo cheio de palavrão lá, mas eu não estou falando palavrão. Mas o vídeo que você postou está, e aquilo está atrelado diretamente à sua imagem. E aí? Como as pessoas ao redor vão ver o que você está falando? O que você está postando? Então, gente, é muito sério isso, a questão do bom testemunho. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente pode resgatar pessoas através do nosso bom testemunho, a gente pode jogar elas no inferno também. Então, o bom testemunho, ele é necessário para o cristão. A Bíblia diz, eu não vou lembrar o texto agora, mas a Bíblia diz que nós precisamos ser irrepreensíveis diante do Senhor. Então, como que as pessoas nos enxergam? Como que as pessoas olham para nós? O que a gente tem mostrado para as pessoas? Tem pessoas que nos conhecem, mano. Conhecem as nossas fragilidades, conhecem os nossos problemas, conhecem os nossos poréns, conhecem as nossas lutas. Mas tem pessoas que não conhecem e só vão conhecer a partir daquilo que a gente posta, a partir daquilo que a gente
coloca na rede social. E o que a gente tem feito? A gente tem feito essas pessoas, a gente tem despertado sede nessas pessoas, a gente tem feito essas pessoas pararem e falar assim, nossa, realmente, meu, ó, é um homem de Deus, eu podia estar nesse caminho também, ó, poxa vida, postam umas coisas tão bonitas e tal. Como que eu vou alcançar as pessoas, sendo que eu tenho um mau testemunho, sendo que eu tenho um testemunho ruim? Se eu tiver um testemunho ruim, eu perco a credibilidade para falar daquilo que eu acredito. Se eu tiver um testemunho ruim, quando eu vou falar de Jesus, a pessoa vai falar, você está falando o quê? Você posta um monte de vídeo lá de palavrão? Você quer falar de Jesus? Você posta um monte de vídeo lá de mina dançando lá, rebolando, um monte de vídeo de cara de sunguinha, um monte de vídeo meu, entendeu? Ah, as músicas que você posta lá, mano, não tem nada a ver. Gente, tem gente que posta vídeo mano, uns funk pesado, mano, pesado. Ah, mas o conteúdo é de comida. Ah, mas o conteúdo é de academia. Ah, mas o conteúdo é de, sei lá. Mano, mas olha o que tá tocando atrás ali, velho. Presta atenção no que tá tocando atrás ali. Pelo amor de Deus, mano. Coloca a música lá, na comida lá, tocando Promiscuous Girl, velho. Olha o nome da música, Garota Promíscua. Oh, que música bonita pra você colocar no status, hein? Parabéns. Algumas danças ainda. Aí é fogo. Fala, Albert. Ô Rick, o versículo que você falou se encontra em Filipenses 2,15, que diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Então, ó, novamente, chamando a gente de luz do mundo. Astros do mundo. Por quê? Porque a gente serve para iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o bom testemunho, gente, ele é essencial para a vida do cristão. Então, o que a gente posta lá no nosso status? O que a gente posta no nosso stories? O que a gente está postando no Reels, no Instagram, no feed, no Facebook? Meu, às vezes a gente tem a falsa ideia, tá? E isso é uma ideia muito egoísta, que as pessoas colocam na nossa mente como se fosse uma verdade, que ninguém tem nada a ver com a minha vida e eu não tenho que ligar para nada do que o pessoal fala. Ei, você tem que ligar sim, velho. Você tem que ligar sim porque as pessoas falam, mano. Se as pessoas estiverem falando mentira, é uma coisa. Agora, se elas estiverem falando a verdade, você tem que tomar cuidado, cara. Porque você não está representando só você. Você está levando o nome de Cristo nas suas costas. Você está levando o nome de uma igreja nas suas costas. Então, a gente precisa pensar no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. Em como a gente está se apresentando para o mundo. Eu não vou lembrar o texto também, mas a Bíblia fala que a gente precisa se apresentar para as pessoas como um modelo. Como um modelo. Cara, então assim, a gente precisa, né, aliás, modelo não, a Bíblia diz que nós somos dados ao mundo como espetáculo. Como espetáculo ao mundo. É isso que diz o versículo. Alguém procura aí para mim depois, por favor. Diz que a gente foi dado como espetáculo ao mundo. Acho que é Paulo que fala isso. 1 Coríntios 4:9, tá dizendo aqui. 4:9? Lê aí pra nós. Calma, eu pesquisei no Google, agora eu vou abrir a Bíblia. E aí, abre aí pra nós. Nós somos dados como espetáculos ao mundo. Então, gente, Hebreus 12 vai dizer que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas, ela não é só espiritual, ela é física também. Pode ler? Lê aí. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar como condenados à morte e espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Somos espetáculos. As pessoas estão observando tudo que a gente faz. As pessoas gostam, e deixa eu falar um negócio pra vocês, viu? Cuidado com os amigos da onça que vocês têm, os colegas. Porque eles vão fazer exatamente o que vocês não querem fazer e depois vão apontar o que vocês fizeram. Então, por exemplo, ó, eu andava, quando 6 anos atrás, 7 anos atrás mais ou menos, eu andava numa turminha, eu e mais 5 pessoas. E tinha um outro cara que era cristão também. E aí os caras ficavam pra ele, ó, toma uma gelada, a gente se juntava pra fazer churrasco. E eu só no refri, né? Só sabe aquela imagem lá de todo mundo com a cerveja e um cara com o todinho? Era eu. Com a Coca-Cola, Guaraná, enfim. E aí o pessoal lá, pra nós, né? Toma uma cerveja aí, toma Smirnoff Ice, que eles compravam lá, enfim. Toma aí. Eu falei, não, tranquilo, de boa, tô de boa. Aí o outro, toma aí, não, tô tranquilo e tal. Aí insistiram tanto que o outro cara tomou.
Aí o outro cara tomou, tal, na hora, todo mundo ali alegre. Não, isso aí toma mesmo, pá, não sei o que, beleza. Passou um tempinho, acho que uma semana, 2. E foi falar alguma coisa lá, mano, a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. Os caras falaram, mano, você tava enchendo a cara lá com a gente no churrasco lá, mano. Tem moral não pra falar. As pessoas te induzem a isso. Depois que você faz, elas jogam na tua cara. As más companhias corrompem os nossos. Entendeu? Então, assim, cuidado, gente. Seus amigos vão te incentivar a fazer muita coisa. Ah, fica com fulaninho, fica com a fulaninha. Ah, fulaninho tá de olho em você, fulaninha tá de olho em você. Vai lá, dá uns pega, assim, assim, assim. Quando você fizer, os primeiros a jogar na sua cara vão ser eles. Por isso que é importante a gente ter bom testemunho. A gente não pode se corromper. Fala. Compartilhar algo rapidinho aqui, que aconteceu no trampo essa semana que passou. Eu trabalho com oficina, e eu sempre que eu tô mexendo no carro, eu deixo meu celular tocando louvor em cima do para-brisa ali. Aí esses dias um rapaz falou assim, mano, deixa eu trocar uma ideia com você. O Rick conhece ali onde eu trabalho. Os patrões e os gerentes são cristãos, mas os mecânicos não. Eu tava ouvindo a oficina, muros. Ele falou assim, mano, esse rock que você tá ouvindo é o que? Eu falei, mano, a oficina de 3, tá? Ele não conhece, tá? Eu mostrei pra ele. Ele falou, é engraçado que eu levo a Bíblia pro trampo, normalmente eu leio na hora do almoço. Ele falou, mano, você sempre tá ouvindo louvor, tá sendo ouvindo outras coisas. Eu falei, eu escuto, mano, só que aqui, enquanto eu tô trabalhando, eu tô glorificando a Deus. Aí ele falou assim, mas como assim? Aí eu fui lá e peguei tudo quanto fizesse e tal, seja pra dar uma glória de Deus, peguei o versículo pra ele, expliquei. E assim, algo que eu achei interessante é que agora, todo dia que eu chego, eu vou orar, ele chega do meu lado e fala assim, posso ficar com você? Ele fica ali comigo, a gente ora junto e a gente começa a trabalhar. E foi algo que do nada, porque eu estava ouvindo uma música, ele encostou e começou a trocar ideia. As pessoas prestam atenção na gente. Então, o autor vai dizer ó, que a gente precisa ter isso está relacionado ao nosso bom testemunho e a influência positiva que a gente tem na sociedade. Como que a gente vai influenciar alguém se a gente é igual? Se a gente é igual, a gente vai influenciar por quê? Eu não vou conseguir influenciar alguém. Eu não posso influenciar alguém. Eu não consigo influenciar alguém se eu for a mesma coisa que ela. Agora eu posso influenciar se eu for diferente. Se eu for diferente, eu posso influenciar. E aí eu quero deixar um texto aqui para vocês. Que muitas das vezes a gente... Mano, se vocês puderem, leiam a carta de Tiago, mano. A carta de Tiago são 5 capítulos e é a carta que é mais evangelho prático, assim, do dia a dia, que vocês vão encontrar. Tiago capítulo 4, verso 4 e 5. Olha a paulada que Tiago dá na gente, ó. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Então Deus, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. E quando nós não damos um bom testemunho, nós estamos querendo amizade com o mundo. É porque a gente tem amizade com o mundo. E a amizade do mundo institui uma inimizade com Deus. Institui uma inimizade com Deus. Então, eu não sei vocês, mas a última coisa da vida que eu quero é ser inimigo de Deus, mano. A última coisa da vida. Eu sei o que vai acontecer com o inimigo dele no final das contas. Eu não quero. Então, assim, gente, é por isso que a gente vai ler esse texto mais pra frente, se der tempo, né? Já tá quase no horário já. A gente vai ler isso aqui mais pra frente, mas a gente precisa ser santo em toda a nossa maneira de viver, porque as pessoas nos olham, as pessoas nos observam. As pessoas esperam algo de nós. E a gente precisa estar pronto para entregar isso que elas esperam de nós. Certo? A gente não pode dar motivos. Valeu, mano. A gente não pode dar motivos para essas pessoas. A gente precisa ter uma conduta irrepreensível. Certo? De boa? Alguma dúvida? Pessoal, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar, viu? O Elber responde. Sobre o tópico 3, vamos correr. O contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Jesus critica a justiça propagada pelos líderes religiosos da época. Estes, com base em uma interpretação equivocada das Escrituras, diziam ser prósperos porque eram justos e santificados. O reino de Deus propagado por Jesus traria bem-estar, prosperidade e felicidade para todos, e não apenas para um grupo específico. Jesus adverte que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Então, os escribas dos fariseus, eles tinham um porém, que era qual o porém deles? Eles cumpriam a lei de certa forma, mas por eles terem uma interpretação equivocada das Escrituras, por eles terem uma interpretação errada daquilo que a Bíblia estava dizendo, daquilo que as Escrituras estavam dizendo, eles praticavam também de forma errada. Então a justiça que eles praticavam era a justiça para eles apenas. Então qual que era a justiça? Você está contra a lei, bispo. Você está em pecado. Você merece ser apedrejado. Você também, viu, João Pedro? Você está em pecado aí. Você vai tomar uma pedrada na cabeça. Você também, viu, Giovanna? Vocês vão morrer tudo. Vocês estão fora da lei. Para eles isso era justiça. Para eles isso era justiça. Era apontar o erro para que a pessoa parasse de errar ou para que ela pagasse pelo erro. Então isso era justiça para eles. Eles eram os famosos vigilantes. Eles eram os Batman lá de Jerusalém City. Eles eram os caras que chegavam lá e faziam justiça com as próprias mãos, tipo isso. Eles induziam o povo a fazer justiça. Por isso que Jesus fala que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, então a gente não consegue entrar no reino de Deus. Por quê? Porque eles eram justos até um certo ponto, porque a gente precisa ser zeloso pela palavra, sim. Porém, a justiça que a gente precisa exceder a deles é que eles não conseguiram fazer, que é o que? É de cuidar do outro. É de promover justiça para aqueles que não conseguem ter justiça. É de promover justiça, equidade, ser solidário com as pessoas que não têm a opção de ser, a opção de ter, a opção de conseguir algo por seus próprios méritos. Então, Jesus diz que a gente precisa o quê? Exceder a justiça dos fariseus para que a gente possa entrar no reino de Deus. Então, a lei tinha como objetivo produzir justiça e uma vida solidária, ou seja, um ajudando o outro, um auxiliando o outro, um tratando das dificuldades do outro. Jesus mostrou que esse, infelizmente, não era o ensino, muito menos a prática dos principais mestres e líderes do judaísmo. Então, mano, Jesus veio e desmascarou aquela galera. Jesus veio cumprir a lei. Ele fala isso lá em Mateus 5,17. Ele fala que ele veio cumprir a lei. Ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei. E ele mostra a forma como que deveria ser cumprida a lei. E a galera, ele mostra que aquilo não era o ensino dos fariseus. Não era a prática dos fariseus. Eles não estavam nem aí para uma vida solidária. Jesus mesmo fala assim, ó, vocês são condutores cegos. Vocês são uma geração adúltera. Vocês coam um mosquito, mas vocês engolem um camelo. Vocês fazem certinho nas pequenas coisas. Vocês coam um mosquito aqui, mas nas grandes coisas, vocês engolem o camelo, mano. O que adianta você coar um mosquito e comer um camelo? Não adianta nada. Jesus fala assim, ó, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, da mostarda, que eram coisas pequenas. Eles davam o dízimo de tudo aquilo. Mas e a graça e a misericórdia? Cadê? E aí Jesus fala, misericórdia quero. Então, as pequenas coisas que eles faziam pente fino ali nas pequenas coisas, mas as grandes coisas eles deixavam passar. Eles passavam pano. Eles faziam errado. Então, isso é o ensino errado dos mestres e líderes do judaísmo daquela época. Certo? Alguma dúvida, galera? Até aqui? Vamos ser um top então, correr. Já 8h30? Quase 3 minutos. A santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Vamos orar já, pessoal, senão a gente vai passar do horário. Vamos orar. O pastor falou quanto tempo de oração? Então vamos orar então, pessoal. De pé todo mundo, vamos orar. Vamos orar pelo nosso país. Grandes catástrofes acontecendo aí, né? Todo mundo acompanhando aí no litoral, o negócio tá frio lá. Várias pessoas desabrigadas, várias pessoas desaparecidas ainda, precisando ser resgatadas. Várias pessoas passando necessidade nesse meio tempo. Então vamos orar para que o Senhor alcance a vida dessas pessoas, vamos orar para que o Senhor alcance, para que Ele possa prover e que Ele possa preparar aí, dar paz, dar conforto a essas pessoas que passam por esse momento tão difícil. Glória a Deus. Vamos lá então, pessoal, tópico 2, ó.
A santificação se dá por meio da prática da justiça. Tópico 1. Dar esmola por amor e não por ostentação. No Sermão do Monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um quê? Dever. É um quê? Dever. Mais forte, é um quê? Dever. É um dever dos súditos do reino de Deus. Então, quem faz parte do reino de Deus também tem deveres. Olha que coisa interessante. Geralmente a gente só olha para os direitos que a gente tem, né? Agora eu tenho direito a uma nova vida. Agora eu tenho o direito de ser julgado apenas por Deus. Só Deus pode me julgar. Agora eu tenho o direito a adorar o Senhor, a entrar na presença dEle. Agora eu tenho o direito de ser abençoado. Agora eu tenho o direito a ter a vida eterna através de Cristo. Mas a gente nunca lembra os deveres que a gente tem. Mas aqui, ó, o autor está nos lembrando que nós temos deveres. Então, ó, vamos abrir aqui dois textos aqui comigo, ó. Tiago, capítulo 1. Mano, leiam Tiago, velho. Leiam Tiago porque é muito bom, velho. Vamos lá. Tiago 1, 27. Diz assim, ó. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 4 e 17 também vai dizer o seguinte, ó. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Em outras traduções vai dizer o seguinte, vai dizer assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós temos deveres, e um dos nossos deveres, Tiago está falando aqui, é fazer bem ao próximo, é ajudar o próximo, é ajudar os necessitados, é sermos solidários. Isso é um dever como servos de Deus, certo? Então, ó, na época de Jesus existia uma cultura de dar esmolas e se fazer visto por todos. Ou seja, as pessoas queriam dar esmola para serem vistas. Olha como eu estou ajudando os necessitados. Olha como eu sou uma pessoa bonzinha. Sou uma pessoa boazinha, sou muito piedoso. Olha como eu sou caridoso. As pessoas queriam fazer dessa forma. Certo? Uma pessoa com boa condição financeira também poderia compensar suas falhas e manter as aparências, dando esmolas aos menos favorecidos. Ou seja, aquela pessoa podia ser um traste. Aquela pessoa podia ser uma pessoa nada a ver, uma pessoa, arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa corrupta, mas ela dava esmola para se fazer parecer uma pessoa boa, certo? Então, ó, dessa forma, até mesmo alguém que havia conseguido seus bens de forma ilícita, poderia, por meio da doação de esmolas, manter a imagem de uma pessoa piedosa e santa. Então, tipo assim, eu consegui vamos supor, vamos usar um exemplo bem atual. Eu sou um político e eu fiquei rico nas custas, ó, de vocês. Passando a mão aí, ó, no dinheiro de vocês. Fiquei rico passando a mão no dinheiro de vocês. Aí o que eu faço? Eu vou fazer umas caridades aí. Vou fazer umas caridades aí. Vou fazer umas caridades, porque vou pensar que eu sou bonzinho. Entendeu? Eu como pão e dou as migalhas para vocês. Assim. Vamos fazer lanche todo mundo? Vamos, cada um me dá 10 reais aí. Todo mundo me dá 10 reais, aí a gente vai lá, compra, comprar um lanchão lá, aquelas baguetonas gigantes. Aí eu corto assim uma ponta e corto outra ponta, pego do meio e falo, pode comer aí, galera, parte de vocês. Só assim. Então, isso é um exemplo bem claro do que acontecia naquela época, certo? E as pessoas usavam isso para se fazer parecer boas, para manter a aparência de que eram piedosas e santas, né? E tinha uma auréola na cabeça delas. Então, ó, alguns estavam tão cegos que até elas mesmas acreditavam que realmente eram piedosas. Então, não sei se vocês já viram essa frase, mas uma mentira dita várias vezes pode acabar se tornando verdade. Mas não porque ela é uma verdade, mas porque a pessoa mesmo, o mentiroso, ele acaba acreditando na própria mentira. O mentiroso mente tanto, que ele mesmo acredita naquela mentira. Para ele é real. Para ele cria uma memória na cabeça dele para que aquilo se torne real. Então, as pessoas faziam a ponto disso, a ponto delas acreditarem de que elas eram mesmo pessoas boas. Não, mas não tem nada de eu roubar aqui, porque eu estou doando ali também. Eu roubo aqui, mas estou doando ali, então não tem nada a ver, eu sou uma pessoa boa. Não tem nada a ver. Não bem mais difícil.
Maluf, né? Eu quero falar isso agora. A rota na rua. Ninguém vai lembrar disso aqui, né? Só os mais velhos. A rota na rua. Então, roubei, mas fiz. Ó a avenida não sei do que, ó a rodovia não sei do que, ó o viaduto não sei do que. Então, meu, as pessoas, elas, que acreditavam dessa mesma forma, certo? Mas aqui vem uma verdade muito, muito forte para as nossas vidas. Pode-se manter as aparências e aplacar a ira da nossa consciência, mas diante do justo juiz não tem como camuflar as intenções e motivações do coração e se apresentar como um santo. Deus vê tudinho, velho. Deus vê tudo e Deus olha a nossa intenção. Tem gente que acha que é só a intenção que vale. Não é só a intenção que vale, mas ela conta muito também, mano. Então quando a gente dá esmola, gente, Jesus ele critica o povo, a gente vai ver no próximo tópico isso. Mas quando a gente for ajudar as pessoas, a gente precisa entender que a gente precisa fazer para não ser visto, a gente precisa fazer por amor, por entender a importância das coisas. E o amor, ele é um grande combustível para as nossas vidas, isso em qualquer aspecto. Por exemplo, vocês nunca vão ver eu fazendo convocação com vocês, mano. Vocês estão convocados para estar no EBT hoje, vocês estão convocados, porque, mano, não adianta você estar aqui para cumprir tabela. Não adianta. Pelo contrário, eu sempre tento reforçar qual é a importância de estar na EBT. O que vocês perdem não estando na EBT, o que vocês ganham estando na EBT. Eu tento fazer questão que vocês entendam qual é a importância. Porque se vocês entenderem a importância, vocês vão passar a amar a EBT. E quando vocês passarem a amar a EBT, então vocês vão fazer com amor. Vocês vão vir com alegria. Vocês vão vir com prazer. Vocês não vão vir porque tem que vir. Vocês vão vir porque eu amo estar lá. Eu amo estar ali. Eu não venho dar aula para vocês porque eu tenho que dar aula para vocês. Caramba, tenho que dar. Não, velho. Eu venho dar aula para vocês porque eu amo estar aqui, velho. Eu amo ministrar a palavra para vocês. Eu amo estudar a palavra. Eu amo transmitir isso. Talvez eu não consiga transmitir tão bem como eu gostaria, mas eu amo transmitir a palavra de Deus para vocês. Eu amo ensinar vocês a caminhar pelo caminho certo. Então, é por amor. O amor é a nossa régua. A gente precisa sempre andar em amor, fazer tudo com amor, certo? E para ajudar o próximo é a mesma coisa. Tudo bem, é um dever nosso? Sim, é um dever. Mas a gente não tem que dar só porque a gente tem que fazer. A gente tem que entender qual é a importância disso. Poxa, poderia ser um familiar meu ali. Poxa, poderia ser eu ali. E se fosse eu que não tivesse condições? E se fosse eu passando por uma situação dessa agora, com a casa toda alagada, com a casa toda cheia de lama, cheia de terra, meu carro foi embora no meio da enchente? E aí, se fosse eu? Se fosse eu que tivesse acabado de perder um parente, perder algum familiar no meio dessa tragédia toda? Sabe? A gente precisa se colocar no lugar das pessoas, a gente precisa ter graça, ter misericórdia, olhar com um olhar de misericórdia para essas pessoas. Então, é só através do amor que a gente vai conseguir fazer isso. A gente não tem que ofertar a vida das pessoas, ajudar as pessoas para ser visto como um bonzinho, para ser visto como o cara que cumpre a lei, que cumpre a palavra. Não, a gente tem que fazer porque a gente ama fazer. Precisa fazer porque a gente ama fazer, certo? Então, 2, orar em secreto. Algumas pessoas, quando oram em público, têm a tendência de se preocupar com o que vão falar. Novamente, não se preocupem com o que vão falar, né? Fazem isso como se o importante fosse a aprovação da sua oração pelos ouvintes, ou a demonstração da sua habilidade linguística ou conhecimentos teológicos. Então, a gente teve um trimestre aqui recentemente falando só sobre oração. Se eu não me engano, foi o primeiro trimestre de 2021. A gente teve um trimestre a respeito de oração. O nome da lição era Ensina-nos a Orar. Mano, a gente estudou a respeito da oração, que foi uma coisa maravilhosa, mano. E nesse trimestre a gente entendeu que orar, a oração não tem muito a ver com o tanto de palavras ou o tempo que eu oro, mas sim com a sinceridade, como eu falo com Deus. Muitas das vezes a gente é impedido de agir em sinceridade, de falar de forma sincera com Deus, porque a gente trata a oração como de uma forma muito mecânica. Então, por exemplo, eu vou orar a Deus, eu vou orar, no meu secreto, eu vou falar, meu Deus, soberano Pai, eterno, amado, ó Senhor, soberano, e o Senhor, Criador do céu, da terra. Mano, não é errado você fazer isso, mas tem uma forma mais simples de você comunicar com Deus. Mano, as minhas orações mais devocionais, assim, às vezes é uma conversa, porque a oração, ela é uma conversa. Então a gente precisa entender que a oração é uma conversa. Do mesmo jeito que eu converso com o Kelvin, do mesmo jeito que eu converso com o Bispo, com o Kézia, com a Andressa, eu converso com Deus.
Então eu me ajoelho e falo, Pai, estou aqui. Ó Deus, hoje meu dia foi assim, foi assim, foi assim. Surgiu aí, foi punk, foi treta. Um monte de B.O. para resolver, um monte de coisa. O trabalho foi complicado, a escala foi dura, andei pra caramba, tô com a perna doendo. Meu, conversa com Deus, mano. As melhores orações que vocês fazem, que vocês podem fazer, é uma oração sincera, uma oração descontraída. Tem vezes que eu vou orar e falo, Deus, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada que você... Deus, o que o senhor está fazendo aí? Não estou entendendo. Explica aí que está difícil aqui, eu sou meio burro. Entende? Eu falo exatamente assim com Deus. Por quê? Porque eu falo de forma sincera. O secreto, gente, é o lugar onde eu posso me abrir, é por isso que chama secreto. Mesmo quem é casado precisa ter secreto. Só ele e Deus. Então, quando a gente fala em secreto, é um lugar onde a gente pode se rasgar, é um lugar onde a gente pode se abrir, é um lugar onde a gente pode colocar para dentro tudo aquilo que é podre, porque todo mundo tem podres dentro de si. E a gente precisa colocar isso na oração diante de Deus. A gente precisa colocar isso em oração na cruz. A gente precisa colocar isso na cruz. Mano, é na oração, é no secreto que a gente faz isso. Então assim, não orem, sabe, pensando no que as pessoas vão, nossa, fulano não sabe orar, nossa, fulano fala um negócio nada a ver na oração. Cara, ora. É a sua oração sincera? Ora. Se te derem um microfone para orar, mano, não fica pensando no que os outros vão pensar da sua oração. Ore. Fale com Deus, converse com Ele. Simples assim. Fale com Ele. É isso que Ele quer. Ele quer que você converse com Ele. Certo? Então, ó, as pessoas gostam de usar a oração, né, e esse era o caso dos escribas, dos fariseus da época, para demonstrar a sua variedade linguística. Então eles falam palavras, sabe, formais, palavras difíceis, palavras... né? Hã? Aquele falar eloquente. Bota um efeito na voz. Meu Pai, ó Deus, olha Deus aqui. Não tem nada a ver isso aí, velho, sabe? Então, não tem nada a ver. A gente só precisa orar, falar com Deus. Então, a oração não é um meio de demonstrar o meu conhecimento teológico. Não é o momento de eu demonstrar minha variedade linguística. A oração é o momento de eu conversar com Deus, de eu falar com Deus. É o momento de eu trocar uma ideia com Jesus e falar assim, e aí Jesus, cola aqui, vamos trocar uma ideia. Senta aqui, Pai. E eu estou me trocar uma ideia, conversar, mano. Essa é a oração, essa é a intenção da oração. Os escribas e fariseus oravam para serem vistos. Contudo, Jesus recomenda que a oração seja realizada em segredo, com as portas fechadas, face a face com Deus. Face a face com Deus. A oração deve ser um diálogo sincero com o Pai Celeste. E aí é o que eu achei interessante, a palavra sincero, se eu não me engano é do latim, significa sincera, é sem máscara. É sem máscara. É por isso que eu falo que a oração é um lugar de você jogar os podres para fora. Porque aqui na igreja você pode orar bonito, você pode falar, você pode ter um conhecimento teológico todo, você pode ter uma variedade linguística fenomenal, mas, mano, aqui na igreja você não vai colocar os seus podres para fora. Aqui na igreja você não vai orar, ô Deus, no microfone, né? Ô Pai, me ajuda, Senhor, na pornografia. Você não vai falar isso bem na igreja, vai? Ô Deus, me perdoa porque eu olhei para a irmãzinha, eu desejei ela, Pai. Olhei por irmão e imaginei ele pelado. Ô Pai, me perdoa porque eu cobicei a mulher do próximo. Ô Pai, me perdoa porque, mano, você não vai falar isso na oração aqui no meio da igreja. É por isso que existe o secreto. É por isso que Deus nos chama mais do secreto. A gente jogar o que é podre para fora. A única coisa, gente, que tem gente que pensa que a forma da gente orar, o tipo de palavra que a gente usa, a duração de tempo da nossa oração. Tem gente que pensa que a roupa que a gente está usando, por exemplo, quem tem pessoas da família ou amigos que são da Congregação Cristã do Brasil, falei o nome, depois você volta lá, são dessa denominação que eu falei agora, eles não podem orar sem roupa, velho. Você tá para dormir, por exemplo, tá? Vocês vão dormir, tá de pijama lá, ou sem camisa, por exemplo, os homens estão sem camisa para dormir. Você não pode orar sem camisa, tem que colocar camisa, colocar um tênis. E
calça, não pode orar de short. Não pode orar de short. A mulher tem que toda vez colocar o véu. Colocar o véu para orar toda vez. Mano, Paulo fala lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, se não me engano, vai dizer: orai sem cessar. Orar sem cessar é orar em todo o tempo, velho. E não é em todo o tempo que eu vou conseguir estar de véu, não é em todo o tempo que eu vou conseguir estar de camisa, de calça. Meu, eu vou estar no banho lá, peladão lá, Jesus, aí, mano, é nóis. E vou estar orando a ele, velho. Vou estar dormindo lá, de pijama, e vou falar com Deus. Entendeu? Então não é o lugar, não é a forma que eu estou vestido, não é as palavras que eu uso, não é... Meu, nada disso pode impedir sua oração. Isaías 59 vai dizer que a única coisa que encobre o rosto de Deus, de nós, e que tampa os ouvidos dele para ouvir as suas orações é o nosso pecado. É a única coisa. A única coisa que bloqueia a sua oração é o seu pecado. A única coisa, certo? Então, esteja diante de Deus de forma sincera. Fale com Ele no secreto. Porque eu costumo dizer uma coisa que é interessante, e eu gostaria que vocês anotassem isso. Se vocês estiverem anotando aí, anotem. Anotem aí. Se vocês não estão anotando, gravem isso. Tudo que a gente faz no secreto, é manifestado no público. Tudo. Tudo. O que a gente faz em silêncio no secreto faz barulho quando a gente está em público. Tudo. Se a gente peca no secreto, quando chegar na hora do público, uma hora esse pecado vai gritar, velho. Se a gente não ora no secreto, então as pessoas vão perceber alguma hora que nós não estamos orando quando nós estamos no público. Porque a oração gera um hábito, o hábito gera costume. A gente começa a acostumar a falar com Deus. E se a gente tem costume, se a gente se enrola às vezes para orar, mano, é complicado. Quer dizer que a gente não tem o hábito de orar. Se às vezes a gente não lê a palavra no secreto, quando a gente for ler a palavra em público, algo vai denunciar que a gente não lê a palavra no secreto. Então tudo que a gente faz em silêncio no secreto faz barulho quando a gente está em público. É por isso que quem ora muito no secreto, quem lê muito a Bíblia no secreto, quem jejua muito no secreto, quem ora bastante, quem entende, quem louva bastante, quando chega no público para fazer, Deus desce, velho. Deus opera. Nem sempre com o mover do Espírito Santo, mas Deus toca corações, Deus toca vidas. Eu lembro até hoje de uma ministração que eu fiz, pra mim foi a pior ministração que eu fiz já, pra mim foi a pior. Não deu tempo de eu montar o esboço direito, o pastor falou, pastor, eu tinha dormido de manhã do serviço, cheguei de manhã do serviço, fui dormir, eu acordei e tinha mensagem do pastor, prepara a mensagem da noite. Não deu tempo de preparar o esboço direito, não deu tempo de fazer uma estrutura legal. Cheguei aqui e ministrei. Foi a palavra que eu mais vi as pessoas falando que falaram com elas, mano. Que Deus falou com elas através da palavra. A palavra que pra mim foi, sabe? Deus vai tocar vidas. Deus toca vidas a partir daquilo que a gente faz. Às vezes a gente acha que não, mas o Senhor vai fazer. Por quê? Porque é reflexo do que a gente vive no secreto. É reflexo do que a gente vive no secreto. Que a gente faz em silêncio no secreto. Deus recompensa publicamente. Mateus 6 vai dizer isso aí. Certo? Então cuidado com o que vocês fazem no secreto. Do mesmo jeito que as coisas boas que a gente faz também fazem barulho, as coisas ruins também. Então, muito cuidado. Como eu já falei aqui, Deus vê, velho. Pode mentir para nós, liderança, pastores, mas Deus está vendo. Então, ó, entretanto, na atualidade, vemos pessoas que ao orarem fazem como os escribas e fariseus. O que vale não é a quantidade de palavras e nem o tempo de oração, como muitos alardeiam. Nossa, tem que orar 20 minutos, tem que orar 30 minutos, tem que orar 1 hora, 2 horas, 10 horas de joelho. Cara, não tem a ver com tempo. Tem a ver com qualidade. Tem a ver com sinceridade. É claro que vai chegar uma hora que você vai se sentir tão bem, você vai acostumar com o hábito da oração que você vai começar a aumentar o tempo que você ora. No começo você não consegue orar por nada, no começo você consegue orar, fazer aquela oração xoxinha de 5 minutos, 4 minutos, daqui a pouco você vai orando todo dia 5 minutos, daqui a pouco você vai ver, aumentou para 6 minutos, daqui a pouco aumentou para 7 minutos, daqui a pouco você está orando 10 minutinhos, daqui a pouco você está orando e o Espírito Santo vai ministrando, vai te fazendo lembrar de pessoas para você interceder, e você vai começar a interceder por essas pessoas, e você vai começar a orar, você vai começar a pedir por elas, e o Senhor vai começar a ministrar no coração de vocês para vocês declararem sobre a vida dessas pessoas, sobre a sua vida, sobre projetos, sobre sonhos.
Meu, então tudo isso que a gente faz é costume, é hábito, e a gente vai se habituando e vai aumentar, mas a gente não precisa se preocupar com o tempo. A gente precisa fazer com qualidade, com sinceridade diante do Senhor, certo? Mas com o coração quebrantado, contrito diante do Senhor. Então tenha o coração aberto quando vocês forem orar ao Senhor, certo? O jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. Pessoal, vocês têm dúvidas sobre o jejum? Mano? Alguém tem dúvida sobre o jejum? Como faz o jejum? Para que serve o jejum? Vocês têm alguma dúvida? Ninguém? Todo mundo fera no jejum? Aí sim, hein? Topzera, vocês são bravos mesmo, hein? Vou perguntar então, hein? Valendo um Kit Kat. Para que serve o jejum? Tá? Fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. Boa! Dá um Kit Kat pro menino aí. Ó, e sim, hein? Top! Parabéns aí, Kevin. Boa. Bom, vamos falar sobre o jejum aqui, ó. A doação de esmolas, a oração e o jejum eram práticas comuns dos judeus, ouvintes de Jesus. Jesus inicia geralmente com a palavra quando, demonstrando que essa era uma prática comum. Todavia, Jesus adverte quanto às motivações durante essas práticas. O profeta Isaías já havia exortado o povo de Deus pela prática do jejum sem justiça e solidariedade. A mensagem de Isaías é reforçada pelo profeta Jeremias. A preocupação de algumas pessoas, erroneamente, era fazer da prática da oração de jejum um marketing pessoal, a fim de demonstrar uma falsa santidade. Então, as pessoas falam do jejum, às vezes, como se o jejum fosse só para elas. Então, assim, tô de jejum, né? Tipo assim, eu jejuo 2 vezes por semana, jejuo 3 vezes por semana. Tipo assim, para fazer um marketing pessoal dela, para dizer que ela é santa, para dizer que ela é... Nossa, sabe as irmãs do coque, assim? O desenrola assim, desce parece uma anaconda assim, o cabelo, mano. Eu jejuo 7 dias por semana. Oro 4 vezes ao dia. E o jejum é de 24 horas. Ela só come no domingo só, velho. Só come no domingo só. 6 dias de jejum, 24 horas, mano. Só come uma vez por semana. Então, o pior é que essas irmãs geralmente é gordinha, né? Essas irmãs geralmente é gordinha, né, velho? Ela come, tem que comer, né? Aham. Isso Meio, é pancada aqui, né? meio estranho esse jejum aí. Meio estranho esse jejum aí. Mas, então a gente faz o jejum, geralmente, o jejum ele é realmente para mortificar a nossa carne, certo? E fortalecer o nosso espírito. Quando nós fazemos o jejum, né, num período aí de jejum, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sacrificando algo que o nosso corpo deseja. Então o nosso corpo precisa de água, o nosso corpo precisa de alimento. E a gente está negando isso para ele. Então, nosso corpo fica estressado por isso. Nós estamos mortificando a nossa carne através do jejum. Mas o jejum, além de mortificar a nossa carne e fortalecer nosso espírito, o jejum também serve para que a gente possa auxiliar outras pessoas. Então, no período de jejum, a gente não come, a gente não bebe e a gente, por exemplo, procura fazer um período de jejum fugindo de algumas coisas, por exemplo, que possam tirar nosso foco daquilo que a gente está fazendo. Então, se eu vou mortificar minha carne, por exemplo, eu estou no jejum, eu evito rede social, mano. Eu evito rede social. Por quê? Porque se eu tiver de jejum e estou lá na rede social e passo uma tribulada de biquíni lá, mano, me tira do foco. Então, assim, toda vez que a gente for fazer, a gente precisa sempre atrelar as coisas que a gente está fazendo para fortalecer nosso espírito. Enquanto o jejum mata a nossa carne, eu procuro fazer coisas que fortaleçam o meu espírito. Então, eu vou procurar o quê? Vou ver mais louvores, eu vou procurar ler a palavra, eu vou procurar fazer períodos de oração durante esse momento de jejum. Então, tudo isso vai fazer com que eu faça o jejum de uma forma mais completa e que ele tenha um resultado melhor para a minha vida espiritual. Porém, o jejum também é uma forma de a gente abençoar pessoas. Então, o que acontece? As pessoas às vezes focam muito no Deus, estou fazendo jejum em prol da minha vida, em prol da minha casa, da minha família e tal, mas se esquecem dos outros. Esquecem dos outros. Em Isaías 58 tem um texto que é maravilhoso. Eu quero ler com vocês esse texto. Diz assim, ó. O título do texto aqui é muito forte. Diz assim, ó, verdadeira e falsa adoração. Minha versão está um pouco diferente que a NVT. Tá? Diz assim, ó, grite alto, grite com todas as suas forças. Grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados.
Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender ao meu respeito. Agem como uma nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer o porquê. Eu respondo, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem os seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir entre si? Com esse tipo de jejum, eu não ouvirei as orações de vocês. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça, como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor desse jeito? Esse é o tipo de jejum que eu desejo, diz o Senhor. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam o teu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem as suas roupas àqueles que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante, sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá, aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos, então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades, e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Olha que texto, mano. Deus está falando assim, vocês jejuam, vocês ficam sem comer, vocês se vestem de pano de saco, vocês jogam cinza na cabeça de vocês. Desse jeito aí eu não vou ouvir as orações de vocês, porque vocês fazem tudo isso só por vocês mesmos. Vocês fazem isso, mas vocês continuam discutindo entre vocês, vocês continuam oprimindo seus empregados, vocês continuam não ajudando quem precisa. Então o Senhor diz assim, o jejum que eu quero é que vocês quebrem as correntes dos que estão presos, é que vocês deem alimentos aos famintos, é que vocês ajudem aqueles que estão necessitados, é que vocês não se escondam daqueles que precisam de ajuda. Quantas vezes no farol do trânsito você está lá, alguém vem pedir alguma coisa, você fecha o vidro. E aí? Quantas vezes alguém bate no portão da sua casa e você fala assim, não vou atender não, deve ser alguém pedindo alguma coisa. Deve ser algum nóia, algum drogado, algum bêbado. A gente se esconde para ajudar aqueles que precisam. Ah, mas vai vender para comprar droga. Ah, mas vai vender para tomar cachaça. Meu, o problema é dele que vai fazer, mano. Mas a gente precisa ajudar. Às vezes isso acontece porque a gente vai simplesmente dar o alimento. Mas por que você não dá o alimento? Chama a pessoa, vem aqui, senta aqui um pouquinho comigo. Deixa eu falar de Jesus para você. Já ouviu falar de Jesus? Jesus pode mudar a situação da sua vida. E por que a gente não faz? A gente se esconde daqueles que precisam. A gente não ajuda os que estão famintos. A gente não dá as roupas para aqueles que vestem. A gente deixa a roupa mofar no guarda-roupa e não doa. Às vezes a gente ainda quer fazer brechó ainda. Vamos vender. Quer conseguir dinheiro ainda com o negócio. O bagulho tá velho, furado, rasgado. Quer vender ainda para conseguir dinheiro. Meu, dá para alguém que precisa. Doa para alguém que precisa. Talvez você não precise, mas tem pessoas que precisam. Tem pessoas que necessitam. Tem pessoas que sofrem injustiças sociais. E a gente precisa praticar a justiça com essas pessoas, mano. Isso não é ser de esquerda, não, viu? Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Isso é ajudar ao próximo. Isso é ser justo, praticar a justiça, fazer a justiça acontecer para aqueles que não podem, para aqueles que não conseguem, para aqueles que não têm acesso. Então, gente, esse é o verdadeiro jejum. O jejum não é só para me fortalecer espiritualmente.
mas é para fazer com que eu ajude pessoas. É para fazer com que eu faça justiça para outras pessoas, não só para mim. Vamos parar de pensar no nosso umbigo um pouco. Vamos olhar para os outros que estão ao nosso redor. Certo? Não vamos fazer marketing pessoal, não. Vamos pregar o reino de Deus. Tenho 12 minutos para terminar a lição. Vamos lá. Tópico 3. Alguma dúvida? De boa? Tranquilo? Vocês entenderam mesmo? Entenderam mesmo? Certeza? Gravei aí, ó, Isaías 58. Depois vocês lêem lá de novo. Esse texto é maravilhoso. Toda vez que eu leio esse texto, é um tapa na minha cara. Tópico 3. A eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Ponto 1. A didática do ensino de Jesus. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. Ele falava para um público diversificado, por um longo período de tempo, sem cansá-lo, e em locais sem a mínima estrutura. Mano, pensando, né? Jesus era o cara, velho. Jesus era sensacional, né? Ó, ele falava para um público diversificado, ou seja, tinha homens, mulheres, crianças, doutores da lei, pessoas que precisavam de milagres, pobres, cegos, coxos. Meu, tinha tudo quanto é tipo de gente no meio daquela multidão. Ele falava para todos eles, falava por um longo período de tempo, sem cansar eles em um lugar que não tinha a mínima estrutura. Então vocês imaginam, Jesus pregando e uma chuva dessa aí, ó. Que da hora. E o povo não ia embora, mano. Jesus pregava para esse tanto de gente diferente, mas todos eles conseguiam entender a mensagem. Jesus falava por um longo período de tempo e isso não cansava eles. Eu falo 1h30 para vocês aqui, eu já vejo gente assim. Nas pescadas. Imagina Jesus naquela época, pregando e não cansava as pessoas queriam ver mais, queriam ouvir mais. Aquilo era gostoso, se tornava algo gostoso de se ouvir. Então, mano, Jesus era diferenciado demais, Jesus era um cara. Mas com uma didática que possibilitava o entendimento da maioria, se não de todos os ouvintes. Ao final, ele tinha a satisfação de vê-los saírem abismados com o ensino recebido. Meu, a melhor mensagem que vocês podem escutar, o melhor ensino que vocês podem escutar não é aquele ensino que vai fazer mover, mas aquele ensino que vai trazer mudança. Não é o que vai fazer mover, mas o que vai fazer mudança. Anota isso aí, velho. O melhor ensino não é o que faz mover, mas o que faz mudança. Mano, isso é muito forte, mano. Por quê? Porque a gente precisa entender. Quando a gente... Sabe aquele culto que a gente vem, ouve uma palavra, a gente fala assim, nossa, essa palavra de novo. Já ouvi essa palavra um tempo atrás já, caramba. E tipo assim, você entra e sai do mesmo jeito pra você. Mas tem dia que você pega e vem pra... Quando você vem pra igreja com o coração aberto, disposto a ouvir a palavra, e a palavra vem, mano, pá! Você sai daqui e fala, meu Deus, que palavra, mano. Essa palavra vai trazer mudança na sua vida. Essa palavra vai fazer alguma coisa diferente na sua vida. Por quê? Porque você veio de coração aberto para ouvir a voz do Senhor. E quando você está de coração aberto, a semente da palavra é plantada em você. E essa semente gera frutos. Essa semente gera frutos e começa uma transformação de dentro para fora. Então, Jesus tinha satisfação em ver aquele povo saindo de forma abismada. Eles saíam dali, meu Deus, como esse homem é sábio. Que palavras benditas esse homem falou. Jesus era terrível, mano. Esse é o sonho de todo educador sério comprometido com o reino de Deus. Sim, esse é o sonho de todo mundo que dá aula na escola bíblica dominical, na escola bíblica de terça, na curso de teologia. O sonho de qualquer líder que ministra o seu ministério, o seu grupo, é ver vocês saindo, entendendo a palavra. E falando assim, essa palavra eu preciso colocar em prática. Essa palavra falou comigo hoje. E esse é o sonho de qualquer um de nós, que seja comprometido com o reino de Deus. É que as pessoas ouçam a palavra, entendam a palavra e mudem através da palavra. Pratiquem a palavra. Jesus utilizou ilustrações em cerca de um terço do Sermão do Monte. Tudo para facilitar a compreensão e demonstrar que o caminho da santidade é formado de coisas simples do dia a dia. Não há como simular a santificação, é preciso viver de modo santo e irrepreensível. 1 Pedro 1,15 vai dizer o quê?
sede santos em toda a vossa maneira de viver, como é santo aquele que vos chamou. Mano, é em toda a maneira de ser. Jesus, ele ensinava, ele fez o povo entender que ser santo eram as coisas do dia a dia, mano. Então, a gente corre um grande risco quando as pessoas querem separar muitas coisas. Ah, a minha vida secular, a minha vida cristã. Não, velho, é uma vida só, é a sua vida. Você precisa glorificar Deus não só na sua vida cristã, na sua vida dentro da igreja. Você precisa glorificar Deus no seu trabalho também, na sua escola também, no meio da sua família também. Meu, a gente volta lá para a questão do bom testemunho que a gente falou no começo. Como que vocês são conhecidos na família de vocês? Como que vocês são conhecidos no trabalho de vocês? Como vocês são conhecidos no meio dos amigos, na faculdade? Meu, aonde? Na rua? Pelos seus vizinhos? Como que vocês são conhecidos? Como que nós somos conhecidos? Porque a gente precisa viver de uma maneira santa e irrepreensível em toda forma de viver. Meu, é o que eu posto na rede social, é o que eu falo com a minha boca, é as minhas atitudes, são os meus gestos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu expresso, aquilo que eu trato, o meu relacionamento. Meu, tudo precisa glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Se não for para glorificar o nome de Deus, nem faz, mano. Nem faz, porque é pecado, mano. Pecado, se não for para glorificar o nome de Deus, não faz. Então, meu, a gente não pode separar as nossas vidas. Tem gente que fala assim: poxa, como é que eu vou conciliar a minha vida ministerial com a minha vida, minha vida profissional? Cara, esquece isso. A sua vida profissional é tão cristã quanto tem que ser tão cristã quanto a sua vida dentro de casa, quanto a sua vida dentro da igreja. Seu chefe tem que olhar para você, mano, e ver Deus brilhando em você, do mesmo jeito que o seu vizinho precisa olhar para você e ver Deus brilhando em você, do mesmo jeito que o seu líder precisa olhar para você e falar assim: olha, eu estou vendo Deus na sua vida. Do mesmo jeito que, mano, a gente precisa viver de uma forma em que as pessoas vejam Deus na nossa vida. A gente precisa viver de uma forma irrepreensível, de uma forma santa, separada. Santa não é perfeita, todo mundo vai errar, mano. Não é ser perfeito, não existe isso de ninguém errar. Mas é ser separado, é fazer diferente, é fazer diferença. É na forma, não é só o que a gente fala, mas como a gente fala. Porque às vezes a gente está falando uma coisa certa, mas às vezes o jeito que a gente está falando causa escândalo. Às vezes o jeito que a gente está falando vai causar burburinho, vai causar debate, vai causar polêmica. Então, mano, é o tipo de coisa que a gente fala, a forma como a gente fala, o que a gente fala. É o que eu falo pra vocês, mano. Já falei da outra EBT, falo de novo. Muita gente, na EBT não, falei no nosso encontro na última vez que teve, que o Iago veio ministrar vocês. Eu ouço minhas músicas, mano, meus rock, Scorpions, escuto Guns N' Roses, eu escuto meus rock, mano, mas eu sei o que eu tô escutando, eu vejo a letra do que eu tô escutando, eu não simplesmente acho bonitinho a música e deixa rodar aí. Não, velho, não é assim que funciona. A gente precisa ter um filtro muito grande. Por quê? Porque se alguém vir te perguntar: você tá ouvindo, você ouve essas músicas, esses rock de doido aí, opa, não, você que tá falando de amor essa música. O que fala essa música? A tradução dessa música é isso. Qualquer música que eu tiver ouvindo, vocês virem perguntar, eu vou saber a tradução. Não de ponta a ponta, né? Mas eu vou saber a mensagem da música pra vocês. Sabe Kiss, aquela banda Kiss que os caras pintam a cara assim? Doidão? Tem uma música deles que eu gosto, tem duas músicas deles que eu gosto, que uma fala que Deus deu rock and roll pra nós. Olha como só. Que até, né? Quando é de Deus o negócio, até o diabo tem que reconhecer, velho. Deus deu rock and roll, né? God gave rock and roll to you. Deus deu rock and roll, mano, pra nós. E outra música deles diz, é uma música de amor, que fala, como que é? I was made for loving you, baby. And you was made for loving me. Eu fui feito pra amar você, garota, e você foi feito pra me amar. É uma música de amor, mano. Os caras lá tudo... É uma música de amor. Música simples. Então tudo, mano. Vai ouvir lá, vai ouvir Scorpions lá, mano, Still Loving You, o cara falando que ainda ama a mulher lá e pá. Mano, é amor, música de amor. Vai ouvir Guns N' Roses, ele elogiando a menina, falando que ele tem os olhos como o brilho do céu, e o azul do céu e tal. Cara, são músicas assim, eu ouço esse tipo de músicas. Toda vez que alguém vem me perguntar, eu falo: ouço isso aqui, ó.
Ah, mas isso aí não é pecado? Não. Pecado é você ouvir alguma música que vai contra os princípios da palavra. Isso aqui não tem nada a ver, não tem nada contra os princípios da palavra. Eu estou ouvindo aquilo que a palavra testifica, o amor. Estou ouvindo coisas relacionadas aos princípios da Bíblia. Então, assim, a gente precisa saber o que a gente ouve, a gente precisa saber o que a gente vê. Gente, cuidado, mano, cuidado com o que vocês absorvem. Músicas, séries. Cara, tem séries que são pesadas para cristão solteiro assistir, mano. Pesado, mano. Tem série que é pesada para casado assistir, velho. Tão pesado que é. Fui assistir uma série esses tempos atrás aí, mano. The Boys, velho. Bagulho, eu tive que pular muita cena, mano. Muita cena eu tive que pular, porque o negócio, mano, absurdo. Eu sou casado, eu vendo uma cena daquela ali, velho. Falei, mano, que absurdo, velho. Que absurdo, cara. Mas eu assistindo um negócio desse, se eu tiver certo desejo, certa vontade, eu tenho minha esposa. Boa. Eu tenho minha esposa. E vocês? Vão fazer o quê? Vão lá no banheiro? Fogo, né, mano? Então, velho, cuidado com o que vocês veem aí de série, filme, músicas. Cuidado. A gente precisa ter uma vida santa e irrepreensível, certo? A vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus utiliza o exemplo da construção de duas casas. A primeira construída sobre a rocha, por um homem prudente. Que Jesus o assemelha com aquele que ouve a palavra e o coloca em prática, vivendo uma vida de santidade. A segunda construída sobre a areia, por um homem insensato, que se assemelha com aquele que ouve a sua palavra, mas não coloca em prática. Então, mano, só para a gente fechar aqui, santidade é comportamento. E quando a Bíblia fala que a gente precisa colocar nossa vida, firmar nossa vida sobre a rocha, essa rocha são os ensinamentos de Jesus. Eu acho engraçado e interessante que nesse texto de Mateus capítulo 7, que fala da casa da rocha e da casa sobre a areia, Jesus vai dizer que o homem que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve e aquele que pratica. E vai dizer que aquele que constrói a casa na areia, ele não vai dizer que é aquele que não ouve. Jesus não fala que o que construiu a casa na areia é o ímpio, que não conhece da palavra, que não ouve a palavra. Não, ele vai dizer que é aquele que ouve, mas não coloca em prática. E esse é um dos grandes segredos da autoridade de Jesus. Porque quando a gente ouve, a gente precisa praticar. Quando a gente prega, a gente precisa praticar. Não dá pra gente falar, pregar algo se a gente não vive o que a gente prega. Não dá pra gente pregar algo se a gente não vive o que a gente está falando. Então, gente, a autoridade de Jesus era por isso, porque Jesus ele falava exatamente daquilo que ele fazia. Jesus pregava exatamente aquilo que ele vivia. Com Jesus não tinha meio termo, meia verdade. Jesus pregava o que ele vivia, Jesus falava daquilo que ele vivia. Por isso ele tinha autoridade para falar. Mano, eu ainda não me deparei com uma lição ainda que eu não pudesse ministrar. Mas eu já vi muitos professores de escola dominical falar assim, pastor, essa lição aqui eu gostaria que o senhor desse, porque eu não tenho cacife para essa lição aqui não. Não dá para eu ministrar essa lição aqui, porque eu não vivo isso aqui. Eu não sei, eu não passei essa situação, eu não tenho autoridade para falar. Ainda não tive uma situação dessa ainda. Mas logo vai acontecer. Acredito que em algum momento vai acontecer. E, a gente precisa saber disso. Sabe? A gente precisa ter autoridade naquilo que a gente fala. E a gente precisa ter autoridade naquilo que ele fala, naquilo que a gente fala, vivendo o que a gente está pregando. Certo, gente? Tranquilo? De boa? Vamos lá, então.